Nesta quinta-feira, Mano Menezes novamente encaminhou a equipe que enfrenta no jogo treino neste sábado o São José, em partida que será realizada no estádio Beira-Rio. O time titular para o início da temporada está definido e Mano está realizando os seus últimos ajustes. No mercado de transferências, muitas movimentações. O primeiro reforço do ano de 2023 já está em Porto Alegre e deverá ser anunciado ainda nesta sexta-feira. Quinteiro tem avanços com o Internacional. Recusou proposta do Júnior de Barranquilla e anunciou que não irá se transferir para o clube colombiano. Nos bastidores, dirigentes colorados afirmam que Quinteiro quer jogar no Internacional, mas algumas ponderações ainda são feitas. A direção estabelece 2 planos para ter Vitão em definitivo e as dificuldades para contratar o volante colombiano Cuéllar. Este é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento desta manhã no CT Parque Gigante. Eu estive presente por lá e acompanhei mais uma vez o Mano Menezes encaminhando o time titular do Internacional para este início de temporada, que tem Kehler no gol, Bustos, Moledo, já que o mercado tem uma lesão na panturrilha, Vitão e René na defesa, o meio-campo com 2 volantes, Johnny e Depena, e 3 meias, Maurício, Alan Patrick, com o Wanderson sendo o cara compondo essa linha pelo lado esquerdo, e na frente o Alexandre Lemão. Esse é o time do Internacional que, por exemplo, deverá começar jogando na partida deste sábado contra a equipe do São José, jogo treino no estádio Beira-Rio, dividido em 2 tempos, um de 60 minutos e outro de 40. Aliás, sobre o jogo treino, você, torcedor colorado, vai poder assistir a este jogo. Você, sócio torcedor colorado. No Mundo Colorado, se tu é sócio, tu consegue acessar o Mundo do Colorado, é só ir lá no site do Internacional e acessar a aba do Mundo Colorado, colocar o teu login de sócio que tu entra em um setor do portal específico para sócios. E lá vai estar a transmissão da partida que abre os trabalhos públicos do Internacional nessa temporada, o jogo treino contra a equipe do São José, 10 horas da manhã, no estádio Beira-Rio. E o time titular do Internacional para começar a partida vai ser esse, tá? Mas vamos para os próximos assuntos, porque tem muita coisa para falar de mercado, tá? Por exemplo, John, primeiro reforço do Inter na temporada de 2023, já está em Porto Alegre. Ele esteve no CT Parque Gigante ao longo dessa quinta-feira, realizou exames médicos, tem mais exames a serem realizados nos próximos dias e deve ser anunciado nesta sexta-feira. O Internacional tem um empréstimo do jogador por uma temporada. E o que os dirigentes do Santos estão deixando vazar é que, além do empréstimo, o Inter está comprando 15% dos direitos econômicos do jogador, por algo em torno de R$1,5 milhão. O Inter adquire 15% dos direitos econômicos do jogador, traz ele por empréstimo e tem uma opção de compra ao final do vínculo. Se o John for bem no Internacional, o Inter paga algo em torno de R$5 milhões para ter o goleiro em definitivo. E a ideia do Inter é abrir uma disputa entre Kehler e John, fazer com que o John brigue por um espaço na titularidade. Já está em Porto Alegre, será anunciado nesta sexta-feira, primeiro reforço de 2023 do Internacional. Mário Fernandes foi anunciado em 2022, o primeiro reforço anunciado nesse ano será o John, goleiro, 26 anos, 1,95 m, que estava no Santos. Mas eu quero relembrar um vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira, falando sobre Vitão, porque eu apurei algumas informações importantes sobre o otimismo que a direção colorada possui em manter Vitão no Beira-Rio. E esse otimismo ele tem fundamento dentro do que eu apurei hoje. O Inter traça 2 caminhos. Um deles envolve a FIFA e aquela possibilidade que a gente sabe da FIFA estender a normativa que neste momento coloca o Vitão em Porto Alegre. O Inter monitora diariamente e afirma que tem contatos dentro da FIFA que estão atualizando o clube sobre essa situação. Mas, se a FIFA não ampliar a normativa, o que, vamos lá, é uma tendência, o Inter já tem engatilhado um plano para comprar o zagueiro. E esse plano envolve a entrada de um investidor na parada, que vai auxiliar o Internacional nessa operação financeira. Eu trago mais detalhes aqui, é só clicar para assistir, mas assim, essa pessoa com a qual eu conversei hoje
me explicando isso, me passou um otimismo muito grande. E ela conseguiu me passar. Eu ouvia isso dos dirigentes. Mas é a primeira vez que eu absorvi esse otimismo. Eu fiquei muito otimista. E olha, tô quase garantindo para vocês. O Vitão vai ficar no Inter, tá? Por tudo que eu ouvi e por tudo que eu expliquei aqui, o Inter está se encaminhando para manter Vitão em Porto Alegre. Mas agora eu quero falar sobre o principal assunto do dia, que é Juan Quintero, meia colombiano, 29 anos, que estava no River Plate, rescindiu o contrato com o futebol chinês e não renovou com o clube argentino. Houve avanços ao longo desta quinta-feira. Na quarta-feira eu trouxe a informação que veio de alguns colegas da América do Sul de que o Inter estava apalavrado com o Juan Quintero. Algo amplamente desmentido pelo clube. E vamos lá, não procede. Acertado, apalavrado, eu digo que não está ainda, tá? Ou pelo menos não estava ainda pela manhã, tá? Quando eu conversei com algumas pessoas no CT Parque Gigante. Mas algumas situações me foram colocadas sobre o Quintero, tá? Por exemplo, um dirigente do Internacional me abriu a pedida salarial do Juan Quintero, que é 7 milhões e meio de dólares em um contrato de 3 anos, o que dá algo em torno de 2 milhões e meio de dólares por ano, mais de R$1 milhão por mês. E o que esse dirigente me falou? Ele disse, por esse valor, nem pensar, nem a pau. O Inter não vai pagar isso pelo Quintero. E esse dirigente, de alguma forma, ele até trouxe alguns defeitos do Quintero. Eu não vou dizer que ele queimou o jogador para mim, mas assim, ele colocou algumas ponderações, que é, cara, primeiro, eu não sei se o Quintero chega para ser titular. Isso o dirigente me falando. Não sei se o Quintero chega para ser titular. Ele joga onde? No lugar de quem? Do Maurício? Do Alan Patrick? Não sei, cara. Acho que não. Não sei. Ia ter que brigar muito. Segundo, olha o estágio de carreira que ele tá. Olha a situação de lesões dele. Olha como ele foi nas últimas temporadas. A gente tem que analisar isso. E terceiro, é muito caro. Isso o dirigente me abriu. 7 milhões e meio de euros por 3 temporadas, impagável do ponto de vista do Internacional. Mas esse dirigente me abriu uma outra situação importante. E aí eu vou para o avanço, tá? Quintero quer jogar no Internacional. E esse dirigente relatou que pessoas ligadas ao Quintero estão deixando claro para o Internacional que Quintero quer jogar no Inter. E eu ouvi isso desse dirigente meio-dia, mais ou menos, tá? Por volta do meio-dia. E agora à noite, o Quintero fez uma publicação em seu Twitter desistindo, agradecendo, na verdade, a torcida do Júnior de Barranquilla, que se mobilizou para tentar convencer o Quintero a jogar no Júnior de Barranquilla, mas afirmando que as negociações estão encerradas e que ele não vai jogar no Júnior de Barranquilla, agradecendo a todos. Ou seja, aquele que era o principal concorrente do Inter por Quintero está fora. O Flamengo, que era outro concorrente, já se disse fora também. Só o Internacional admite, e é verdade que o Inter é bem cauteloso nessa situação, mas admite que pode, quem sabe, investir pelo jogador. Vamos lá, as versões do Internacional elas podem estar sendo muito cautelosas, mas o ambiente começa a falar que a coisa está se aproximando e está avançando. O Diogo Rossi, que é muito bem informado, meu colega de Bandeirantes, recebeu uma informação de que o Inter tinha tido um avanço nesta manhã pelo Juan Quintero, que os dirigentes do Inter não confirmam, mas os dirigentes confirmam isso. O Quintero quer jogar no Internacional e agora o Júnior de Barranquilla está fora da jogada. E aí, para onde vai o Quintero? Se ele baixar a pedida, os dirigentes afirmam. O Inter até faz um negócio com ele, mas ele tem que baixar a pedida. Vamos ver como é que vai ser isso nos próximos dias, mas eu estou começando a ficar otimista quanto à possibilidade do Quintero jogar por aqui. Quero falar também sobre KTO. Coloca o cupom ADUPLA e ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, tá? Eu vou passar aqui algumas odds dessa sexta-feira. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Faz o seguinte, irmão, faz uma combinada, ó. Vamos assim, ó. Ituano contra Sharjah. Vai de Ituano. Atlético Mineiro contra Nova Iguaçu. Vitória do Atlético Mineiro. América Mineiro contra Paraibano. Vitória do América Mineiro. Rio Claro contra Desportivo Brasil. Vitória do Desportivo Brasil. Vila Nova contra Água Santa. Empate. 15 de Piracicaba e Fortaleza. Vai no empate. SKA. São Paulo contra Oeste. Vai no Oeste. Essa odd, irmão, ela deu um horror de dinheiro.
ela deu muita grana. Eu vou colocar aqui a odd, mas ela dá 169 a odd. Se fizer essa combinada, faz tua combinada ali, daqui a pouco combina todos os resultados e dá certo. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!